Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Nós continuaremos as exposições no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 9. Dos versículos 30 a 37. Marcos capítulo 9, dos versículos 30 a 37, eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. E chuva que cai. Vamos lá. Marcos 9, 30 a 37. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Irmãos, nós temos entrado aqui na segunda parte deste evangelho. O evangelho de Marcos, que na sua primeira parte segue do capítulo 1 até o capítulo 8, onde Jesus vai para Cesareia de Filipe, e ali naquele momento ele tem um encontro com os discípulos, e na ocasião Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento nós temos uma transição do evangelho. Até o capítulo 8, Jesus fez sinais, milagres, prodígios, ensinos que os discípulos não entendiam. Eles não compreendiam com exatidão a identidade de Cristo Jesus. Havia neles essa dificuldade de compreender quem era Jesus. E aqui, quando Pedro expõe que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, no capítulo 8, nós temos uma transição, onde depois Jesus ele é transfigurado diante daqueles homens, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 2, e depois nós vimos, antes de eu sair de férias, os versículos 14 a 29, onde Jesus cura um jovem possesso, onde ele mostra ali a dependência de oração para os discípulos, porque eles deveriam aprender com o mestre em relação a isso. Quando a gente começa no capítulo 9, nós vemos que Jesus, saindo de Cesareia, vai para a região da Galiléia. E agora, se você prestar atenção na sua Bíblia, e se você quiser fazer essa marcação em casa, você verá que a partir do capítulo 9, Jesus está num processo de descida. Ele está saindo do norte de Israel, indo para o sul, indo para Jerusalém, onde seria o ápice do seu ministério. Então, nesse processo de descida, Jesus agora não vai focar em sinais, ele vai focar em ensinos. E aqui nós temos um primeiro ensino de Jesus, que é quando ele diz para os discípulos, saindo da região da Galiléia, que ele deveria ir para Jerusalém, e estando em Jerusalém, ele sofreria nas mãos dos homens. Ele seria extremamente perseguido, coisa que ele não tinha sido até então. E depois ele morreria, mas ressuscitaria dos mortos ao 3º dia. Depois Jesus vai para a região de Cafarnaum, e lá nessa região ele dá uma lição para os discípulos, fundamentado no que ele acabou de dizer, a respeito do fato de que ele se entregaria por causa do pecado dos homens, por causa do pecado da sua igreja. Então a gente vai perceber esse processo de descida.
Nos versículos 30 a 32, Jesus ensina que o ministério final dele é um ministério de glória, é um final glorioso, porque ele ressuscitaria dos mortos no terceiro dia. Mas antes da glorificação, antes desse momento de glória, ele passaria por um sofrimento terrível ao ponto de ser crucificado. Então o que Jesus está ensinando para os discípulos nos versículos 30 a 32 é que antes da glória vem o sofrimento. Quando nós vemos nos versículos 33 a 37, Jesus conversando com os discípulos, eles já estão com uma atitude completamente diferente de Jesus. Enquanto nos versículos 30 a 32, Jesus tem uma visão, tem um ministério humilde e altruísta, nos versículos 33 a 37, os discípulos têm uma visão egoísta e soberba, e orgulhosa, né? É uma visão muito orgulhosa e muito soberba do cristianismo, do discipulado, porque eles estavam discutindo quem dentre eles seria o maior, quem dentre eles teria proeminência, quem seria o maior discípulo. E aí Jesus então ensina para eles que na caminhada cristã, na jornada do discipulado, não existe espaço para proeminência, mas para o serviço, para o reconhecimento de cuidar uns dos outros. Então, o que nós vemos nesse texto de 30 a 37 é Jesus ensinando que é necessário na caminhada cristã uma atitude de humildade. E nós veremos então isso no decorrer do texto. Primeiro, dos versículos 30 a 32, o texto diz que Jesus então vai para a região da Galileia e ele não queria que ninguém o soubesse. Os irmãos têm visto isso, que o Evangelho de Marcos sempre trata isso. Jesus se escondendo na multidão. Ele se revela para os seus, não para os de fora. Ele sempre se revela para os seus. Nas parábolas ele disse isso. Eu explico as parábolas para os meus, não para os de fora. E aqui ele está também seguindo para a região da Galileia. Não queria que ninguém soubesse, porque senão as pessoas iam iam correr atrás dele para serem curadas, para receber bênçãos materiais. E aí ele diz para os discípulos, o Filho do Homem, ou seja, ele usa mais uma vez um título messiânico, que foi muito usado por Ezequiel, por exemplo, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Olha que interessante isso. O Filho do Homem está indo para Jerusalém, aquele que criou os céus e a terra, aquele que trouxe à existência todas as coisas, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que não precisa prestar contas da sua vida para ninguém, ele vai para Jerusalém e ele vai ser entregue nas mãos dos homens. E aí o texto diz que Jesus, virando para os discípulos, diz, eu serei entregue nas mãos dos homens e eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar dos mortos. Jesus então mostra para os discípulos que o final do seu ministério, antes da ressurreição, seria um final muito doloroso, de muito sofrimento. E isso pegou os discípulos de surpresa. Por isso que quando Jesus, conversando com Pedro, e Pedro disse que ele era o Cristo, Jesus disse isso pela primeira vez, Pedro falou assim, não, isso não vai acontecer com o Senhor, porque os rabinos pregam que o Messias, quando virá, ele há de reunir o povo de Israel, o exército de Israel, nós voltaremos a ser aquela nação poderosa dos dias de Davi. O Messias, ele virá para nos resgatar do jugo dos romanos. Ele vai tornar Israel a grande potência mundial. E esse discurso do Senhor de sofrimento, de perseguição, de morte, não cola com a interpretação e o ensino dos rabinos. Aí naquele momento Jesus vira para ele e diz, arreda-te, Satanás. E aqui mais uma vez Jesus diz isso. E o que o versículo 32 diz? Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Se ele é o Cristo, se ele é o Filho do Homem, se ele é o Messias,
que foi reservado pelo Senhor, que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, por que ele está falando de morte, de sofrimento, de dor? Não está colando esse discurso. Está diferente da interpretação tradicional. E eles tinham medo de interrogá-lo, possivelmente porque eles tinham medo de ser repreendidos como Pedro foi. Então eles ficaram calados, não entendiam, mas não falavam nada também não. Pedro, por exemplo, lá em Pentecostes, no seu sermão ali, no contexto do derramamento do Espírito Santo de Deus no Pentecostes, ele disse assim no sermão dele, no capítulo 2 de Atos, de 22 a 25: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Pedro, no seu discurso no Pentecostes, ele reconheceu que os homens eram completamente responsáveis por terem crucificado Jesus. Mas o que aconteceu no Calvário não foi um acidente de percurso, mas uma agenda eterna de Deus. Algo que está em harmonia com os ensinos de Jesus. Soberania divina, responsabilidade humana caminhando lado a lado. A Escritura não diz que Deus é soberano e está em cima e os homens são responsáveis, ou seja, colocando a soberania divina acima da responsabilidade humana. A Bíblia também não inverte, colocando os homens acima da soberania divina, como sendo os responsáveis em primeiro lugar. Porque se Deus fosse soberano e a responsabilidade humana ela estivesse de certa forma subjugada ou em segundo plano, todos nós seríamos fantoches na mão de Deus. E se a responsabilidade humana estivesse em primeiro lugar, na verdade quem conduziria a história seríamos nós e não Deus. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina? Duas verdades que estão caminhando lado a lado. Cristo deveria ser morto. Isso não poderia não acontecer. Ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Mas ao mesmo tempo, os homens são responsáveis por terem crucificado Jesus. Isso não anula a soberania divina e também não anula a responsabilidade humana. As duas coisas estão caminhando lado a lado. E é interessante porque Jesus e Pedro diz que ele seria entregue. Tanto que lá no Getsêmani, quando eles chegam para prender Jesus, eles não prendem Jesus à força, ele se deixa prender, ele se entrega. Lá em João, Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu que a dou espontaneamente. Então ele seria entregue nas mãos dos homens, os homens fariam o que queriam, o que quisessem com ele, mas isso tudo era um cumprimento de promessa, porque ele serviria como cordeiro imolado antes da fundação do mundo para morrer em nosso lugar. Ele nos substituiria na cruz do Calvário. Ele veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para entregar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele veio para morrer, para expiar os nossos pecados. Ele veio viver para que esta vida justa dele pudesse ser imputada sobre nós no momento da fé e sermos então salvos. E ele seria ressuscitado para garantir essa justificação, mas também para garantir a glorificação. Então Jesus está ensinando para os discípulos que o plano eterno de Deus é esse, não o plano ensinado pelos rabinos.
de um Messias glorioso. De fato, o Messias é glorioso, mas a glória do Messias viria só depois da dor. Ele só seria exaltado depois de ser humilhado. Lá em João, capítulo 10, versículo 17, ele diz: eu dou a minha vida para tomá-la novamente. Em João 2, 19, ele diz que em 3 dias ressuscitaria. Em João 11, 25, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitaria, ele seria exaltado, mas esta ressurreição e exaltação só ocorreria depois do serviço. Só ocorreria depois da humilhação. Nós sabemos que a Trindade Santa estava envolvida na ressurreição de Cristo. O Pai ressuscita o Filho pelo poder do Espírito. A Trindade é envolvida neste grande evento. Às vezes, eu já falei isso com os irmãos várias vezes, às vezes nós, quando pensamos na obra de Jesus, fica mais forte para muitos de nós a morte. E ela tem a sua importância, claro. Mas o ministério de Jesus não é só a morte. Tem a vida, tem a ressurreição e tem a exaltação ainda, que é a ascensão. E todos esses passos do ministério de Jesus são tão importantes como a morte e tão importantes quanto a sua vinda, que é a última fase desse projeto de redenção. E é isso que Jesus está ensinando. O Messias, o Cristo, o Filho do Homem, veio para servir. E nesse serviço, ele veio para resgatar o seu povo. Aí, nós entendemos que, à luz do Salmo 24, que diz que Jesus foi recebido com exaltação, levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória, isso aconteceu depois do sofrimento da morte. Aí quando ele foi ressuscitado e foi assunto aos céus, ele foi recebido em glória. E Jesus ensina que antes da glória vem a humilhação. Antes da glória vem a dor. Irmãos, às vezes nós, trazendo uma aplicação para nós até agora, às vezes nós somos muito influenciados pelo evangelicalismo brasileiro, que ensina que crente que é crente não sofre, crente que é crente não passa por problemas, crente que é crente não tem problema financeiro, crente que é crente não tem problema emocional, crente que é crente não passa por lutas, porque se você é o filho do Todo-Poderoso, se você é o príncipe e a princesa de Deus, você não pode sofrer. Só que lá em Lucas capítulo 6, versículo 40, Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre. Nós cantamos aqui Isaías 53, que diz que Jesus é o servo sofredor. Se ele é o servo sofredor, eu e você, como discípulos desse servo sofredor, podemos esperar uma vida só de glória? Podemos esperar uma vida sem dor e sofrimento? Claro que não, gente. E lá na cruz do Calvário, lá no Getsêmani, Jesus orou: se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Jesus, antes de sofrer tudo que sofreria, antes de ser preso, condenado, julgado e morto, ele busca o Pai e diz: eu não quero passar por este caminho, eu não quero enfrentar esse sofrimento, eu não quero passar por essa via. Se existe uma outra via, se existe um outro caminho, então que eu passe por esse outro caminho. E qual foi a resposta do Pai para ele? Você vai passar por esse caminho. Não existe outra forma de redimir a igreja, não existe outra forma de redimir a criação, a não ser o seu sofrimento. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, a partir do capítulo 7,
ele fala a respeito do nosso relacionamento. No capítulo 8, ele vem dizendo a partir do versículo 17, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A ressurreição de Cristo é o ápice depois do sofrimento. E ele vai discorrendo ali, Paulo, em Romanos capítulo 8, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o sofrimento, a dor, o choro, a tristeza, a angústia, faz parte do processo de modelar o nosso coração à imagem do Filho. Porque Paulo diz que nós fomos predestinados para sermos conformados à imagem de Cristo. E ali a ideia de conformar é tomar forma. Eu e você fomos predestinados para tomarmos a forma do Filho. Você não será você como você é hoje na glória. Você será como Cristo na glória. Então, nesta caminhada, nessa jornada do discipulado, nós estamos sendo lapidados, moldados. E para moldar, muitas vezes vai doer. Muitas coisas você vai aprender na caminhada cristã com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, assentado num banco ouvindo um professor de escola bíblica dominical, uma pregação do domingo à noite, um estudo durante a semana. Você vai aprender com a experiência de outros irmãos, mas às vezes coisas que você precisa aprender só serão possíveis através de uma caminhada de dor. Você nunca vai conseguir chegar a um raciocínio a respeito de certos temas da vida se você não enfrentar um período difícil. Um período de angústia, de sofrimento e de dor. Então nós temos que tomar cuidado com esse evangelicalismo brasileiro que ensina que na caminhada cristã não tem espaço para dor. Pelo contrário, eu acho que essas pessoas não leram os evangelhos. Porque se tivessem lido os evangelhos, saberiam que o próprio Cristo passou por dor e sofrimento. E agora nos versículos 33 a 37... o que esse texto tem a ver com o que Jesus disse anteriormente? Jesus então parte para a região de Cafarnaum. Estando ele em casa, ele interroga os discípulos: o que vocês vieram discutindo pelo caminho? Eu vi vocês cochichando um com o outro, uma brigaiada danada no caminho. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo aí? Aí eles ficaram quietinhos, porque eles estavam discutindo quem era o maior. Olha o contraste. Jesus mostrando que o seu ministério seria um ministério de humilhação, e eles, discípulos deste Cristo humilhado, preocupados com a exaltação, com ser grande. Então Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Para ser grande, você tem que ser pequeno. Para ser exaltado, você tem que se humilhar. Olha o que disse Jesus para a mãe de Tiago e João, lá em Mateus capítulo 20, os versículos 26 a 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, nos versículos 30 a 32, mostra humilhação e altruísmo. Já os discípulos aqui nos versículos 33 a 37 mostram orgulho, soberba e egoísmo. São egoístas, são soberbos, são orgulhosos. E então, para exemplificar, Jesus pega uma criança, versículo 36, coloca aquela criança no meio deles, toma a criança nos braços e diz: qualquer que recebeu uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber,
não recebe a mim, mas ao que me enviou. A pergunta é, por que Jesus pegou essa criança? O que tem uma coisa a ver com a outra? O que Jesus está ensinando aqui, trazendo essa criança para o meio e dizendo que eles deveriam ser como receber aquela criança, porque assim receberiam a Cristo Jesus? Porque, via de regra, nós nos achamos senhores em relação às crianças. Via de regra, eles que são mais novos devem servir. Os mais velhos são servidos. Os mais velhos não servem. Então a criança é aquela que tem que obedecer, é a que tem que fazer do meu jeito. Então o que Jesus está ensinando aqui? Vocês têm que aprender a servir do menor para o maior. Não é largar essa criança para um lado, tipo assim, você não entende nada, na hora que você crescer a gente conversa. Não, é trazer para perto. E Jesus faz isso. Ele traz a criança para perto, mostrando que a criança, ela é alguém que precisa ser servida, porque você sabe muito bem que a criança, ela não sabe fazer algumas coisas sozinha. Ela não se autodefende, ela não é autodependente, ela precisa que alguém pegue água para ela, pegue comida para ela, que ajude ela a atravessar a rua. A criança precisa de alguém para protegê-la de um ataque, porque ela não consegue fazer isso por ela, ela é muito frágil, ela é muito dependente. Jesus está dizendo isso. Faça tudo o que você puder fazer, do menor para o maior. Comece com a criança, comece com esse ser frágil, não se reconhecendo como Senhor, como grande, como todo-poderoso, e cala a boca, menino, eu não te sirvo, você que me serve. E além disso, Jesus está ensinando aqui que nós precisamos também sermos como crianças, dependermos uns dos outros, reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecendo que nós não fomos chamados para sermos senhores desta terra, nós fomos chamados para sermos servos desta terra. J.C. Ryle, comentando esse texto, ele disse assim: o orgulho é um dos mais comuns pecados que assediam a natureza humana. Todos nós nascemos fariseus. Naturalmente, todos pensamos muito melhor a respeito de nós mesmos do que devemos. Naturalmente, todos nós imaginamos que merecemos algo melhor do que aquilo que possuímos. Nós temos uma visão muito grande de nós mesmos, muito elevada de nós mesmos. E por isso que eu e você precisamos tomar cuidado com a soberba, o orgulho e o egoísmo. A soberba, o orgulho e o egoísmo atrapalham e muito a nossa caminhada cristã. O sentimento de grandeza, de proeminência. Muitos crentes que querem o status no seio da igreja, querem a proeminência entre os irmãos da fé, querem ser vistos como supercrentes, querem ser vistos como exemplos a serem seguidos. Quem dera se todos vocês orassem como eu, quem dera se todos vocês tivessem o conhecimento bíblico que eu tenho, quem dera se todos vocês tivessem a disposição para trabalhar como eu tenho, quem dera se todos vocês tivessem o conhecimento teológico que eu tenho, quem dera que todos vocês tivessem a preocupação pelos necessitados como eu tenho, quem dera se todos vocês fossem o crente piedoso que eu sou, quem dera se todos vocês tivesse amor como eu tenho. A gente se coloca como referencial no meio da comunidade da fé. A gente quer ser grande no meio do povo. Isso é o que? Soberba, orgulho, egoísmo, querer ser o centro da comunidade, que era o que estava acontecendo aqui. Os discípulos estavam disputando quem seria o proeminente dentre eles. Dos 12, quem será o maior? Jesus diz, dos 12, quem será maior? Se você quer ser grande, então sirva. Se coloca por baixo e não por cima. Porque aquele que há de ser exaltado e entronizado, ele está
humilhado, servindo. Ele veio servir. O sábio, no Provérbio capítulo 3, versículo 34, disse: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O sábio também, em Provérbios 16, versículo 18 e 19, disse: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 16, disse: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E a gente precisa, irmãos, à luz disso, entender que existem, no meio da comunidade da fé, dois tipos de soberbos: o soberbo velado e o soberbo descarado. O soberbo descarado é aquele que se exalta no meio dos demais, é aquele que quer ser grande, é aquele que quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser o centro das atenções. Ele quer ser reconhecido como a pessoa mais crente daquela comunidade da fé. Mas você tem o soberbo velado também. O soberbo velado é aquele que foge dos holofotes, que fica nos bastidores, porque ele quer ser reconhecido como aquele que fica nos bastidores. Ele quer ser reconhecido como uma pessoa humilde. Só que na verdade ele não é humilde, ele é soberbo. Ele está escondendo nos bastidores, ele está fazendo uma de que não quer aparecer, mas ele faz isso para aparecer. Porque ele está querendo que as pessoas falem assim: nossa, fulano, né, faz as coisas e não aparece. Não quer ser o centro das atenções, mas acaba sendo. Porque no fundo, ele quer ser reconhecido como uma pessoa que não se exalta. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com o orgulho, com a soberba, com o egoísmo, um sentimento de grandeza. Não existe na jornada cristã um espaço para senhorio cristão, mas para serviço cristão. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo disse que Deus colocou sobre ele um espinho na carne. E aquele espinho na carne foi posto por Deus para que Paulo não ficasse soberbo. Ele teve visões incríveis. E depois dessas visões, Deus colocou um espinho na carne que a gente não faz ideia do que seja, para que ele não ficasse soberbo. Então, às vezes, Deus coloca em nós espinhos na carne para a gente não se sentir maior do que os outros. Às vezes você acaba se sentindo maior do que os outros, mas automaticamente aquele espinho na carne dá aquela doída e você fala assim: eu não sou tão bom assim como eu acho que sou. Porque se Deus não coloca um espinho na carne, você se destrói e destrói aqueles que estão ao seu lado. Então, às vezes, Deus vai sim colocar espinhos na carne, independentemente quais sejam eles, mas esses espinhos são frutos da bondade de Deus. Deus não queria que Paulo ficasse soberbo, e para que Paulo não ficasse soberbo, ou seja, pelo bem dele, ele colocou um espinho na carne dele. Doía, pelo que Paulo fala lá, doía, era ruim. Não sabemos o que era, mas Paulo pediu 3 vezes para que aquilo fosse arrancado. Aquilo incomodava. Paulo já não estava aguentando mais. Mas tudo aquilo foi por amor. Tudo aquilo foi por amor. Como um pai que muitas vezes limita o filho de certas ações por amor. Porque ele sabe que determinadas coisas causarão males para a vida do filho. E ele então restringe o filho, ele limita o filho. Então, irmãos, nós aprendemos com esse texto que nós devemos servir como Cristo. Ser discípulos de Cristo é servir. Então, maridos devem servir as esposas, esposas devem servir aos maridos,
pais devem servir os filhos, filhos devem servir os pais, empresários devem servir seus funcionários, funcionários devem servir os seus patrões, pastores devem servir as suas ovelhas, ovelhas devem servir os seus pastores, homens devem servir as mulheres na comunidade da fé, mulheres devem servir os homens na comunidade da fé, as crianças devem servir os mais velhos e os mais velhos servirem as crianças. Ninguém é maior do que ninguém. É todo mundo servindo um ao outro, com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que Deus te chamou para fazer. Então eu gostaria de concluir dizendo que Cristo, sendo o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele se humilhou. Ele seria exaltado no final, Ele seria glorificado no final, mas antes de ser glorificado, Ele se humilhou. Então nós precisamos entender, irmãos, que nesse processo nosso de caminhada, nós passaremos por momentos de dores, mas nós receberemos a coroa da vida, graças à obra de Cristo Jesus. Aqui nessa jornada, até o dia que nós entrarmos na eternidade com Cristo, enquanto aqui estivermos, nós passaremos por dias bons e ruins, dias menos difíceis e dias mais difíceis. Mas nós precisamos olhar para a obra de Cristo e entender que no final de tudo isso existe glória. Mas não existe glória antes de tudo isso. E aqui, enquanto estivermos, precisamos olhar para Cristo e dizer: se Cristo se humilhou e serviu, se Cristo, que é o Verbo encarnado, se humilhou, eu, que sou um miserável pecador resgatado por Cristo, sou chamado também a servir e não a ser servido. E que Deus assim nos ajude a não buscarmos vivermos em comunidade, sendo levados pela soberba, pelo egoísmo e pelo orgulho. Pelo contrário, mas temos um coração grato, um coração humilde e um coração altruísta, disposto a olhar para o outro e a servi-lo com os nossos dons e talentos. Que Deus nos abençoe.